Olá, pessoal. Deus abençoe a todos. Prosseguindo no nosso módulo, nessa aula, eu quero abordar a questão do medo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, vai dizer o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo, tive medo e me escondi. Gente, isso é sinistro. Por quê? Quando da queda do homem, quando da queda do homem, entra nele o medo. O medo. O medo de Deus. O medo de ser. Eu quero abordar aqui principalmente o medo de ser. Até então estava nu, mas estava em paz, estava de boa. Mas quando da queda do pecado, entra na terra, no homem, o medo de ser. Até então ele fluía, caminhava naquele formato, daquele jeito, tranquilo. Quando a nudez passa a ser um incômodo, quando dá queda. A consequência da queda, uma das consequências da queda na humanidade é o medo de ser quem se é. Você entende por que tanto medo de ser você mesmo? Tanta dificuldade de fluir num ambiente de liberdade no espírito? Isso tem a ver com a queda. Isso tem a ver com o início. Isso tem a ver com o fato de termos errado o alvo. E por conta disso entrou no homem, no DNA, o medo de ser. O medo de ser. Mas, graças ao Senhor Deus, em Cristo Jesus, há um entendimento, há uma mentalidade, há algo que vai nos salvando disso dia após dia. Dia após dia. Mas eu queria que você soubesse isso. A raiz do medo de ser. A raiz do se preocupar com o que estão falando de mim. A raiz do se eu for do jeito tal, vão falar mal de mim.
Então, pode ter certeza que uma das raízes teve a ver com a queda. O homem perde esse ambiente de liberdade, de andar nu, sem se envergonhar, sem se preocupar com a aparência, sem se preocupar com a imagem. Mas a queda faz a desconfiguração do olhar do homem. Desconfigurou o espírito, desconfigurou tudo. Nós somos essencialmente espirituais. Que entendamos isso. Nós somos espirituais. E quando desconfigurou, o homem foi desconfigurado na queda, ele tem o seu olhar completamente distorcido. E ele começa a se mover com medo. Com medo. 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 Essa é a palavra, medo. A minha oração é que haja um destravar dessa mentalidade equivocada do medo. Sabe? Que a gente supere isso em nome de Jesus. Que haja sobre a nossa vida superação sobre esse medo. Esse medo que me impede de ser quem eu preciso ser na terra. Deixar um legado nessa terra. Deixar um legado nessa humanidade. Deixar um legado a partir da nossa primeiro ambiente onde a gente tem que deixar um legado. Na nossa casa, na nossa família. Esse é o primeiro ambiente, essa é a nossa primeira base missionária, é a nossa casa. Há um medo. E o pior não é isso. Há no nosso contexto, né, social, diversos influenciadores ou vetores ou atores, pessoas, circunstâncias que buscam nos intimidar. Há uma pressão social que quer nos intimidar, nos bloquear para que não sejamos nós mesmos na totalidade. Há uma pressão social muito forte que vem para reforçar o medo que nasce da queda. Ou seja, é uma guerra, é uma batalha, seja o termo que você preferir, espiritual, o viver a sua identidade. É algo profundamente espiritual, a vivência, a prática da sua identidade, da sua vocação, do seu propósito. É uma guerra espiritual. Então, faça essa reflexão. Coloque num papel os seus medos. E peça ao Espírito Santo para te dar entendimento e sabedoria sobre as raízes desses medos. E também escreva nesse mesmo papel quais têm sido as consequências desses medos ao longo da sua jornada. Faça esse autoexame, não passe para o próximo módulo ou aula sem antes fazer essa reflexão. Escreva, interaja com aquilo que nós estamos compartilhando. Isso vai provocar um crescimento absurdo. Absurdo. Porque se eu não refletir, eu vou continuar repetindo os mesmos atos. Vou continuar repetindo as mesmas atitudes. Ok? Que Deus abençoe você. A minha oração é essa. Haja um destravar desses ambientes de medo. Que esses medos sejam vencidos por passos que venham a provocar resultados, e resultados curam. E por meio da cura que vem por meio desses resultados, você vai experimentando um domínio, um governo sobre o contexto do medo. O medo só é vencido com um passo. Hoje, um passo amanhã. Medo não se fica, uma vez, né, que eu faço esse autoexame, não é para ficar apenas pensando sobre o medo
Uma vez que já pensou o suficiente, dê o passo necessário para superar o medo. Se desafie, porque só com a experiência resultante do próximo passo é que você vai tendo vitória sobre o medo. O medo se vence agindo, não se vence pensando obstinadamente, mas se vence agindo e avançando. É o único jeito de vencer medo. É agindo, avançando, atuando, se movendo, se movimentando. É a única maneira de vencer medo. Não tem outra maneira. Ok? Que Deus abençoe.